E agora entrando mais no cenário macro aqui, né, que nós começamos, a gente está sempre vendo, obviamente, mas que começa a se desenhar para frente. Então hoje a gente tem um governo, né, poxa, pelo menos as indicações, de fato, você teve poucas mudanças, a não ser a aprovação do orçamento, né, de uma PEC que abriu espaço do orçamento de 2023 para ampliar os gastos frente ao que já estava programado, mas as indicações, pelo menos até agora, foram no sentido de, poxa, ampliar os gastos daqui para frente, né? E volta a preocupação com o endividamento público. Então, como é que você vê essa relação do nosso novo governo, né? Qual que é o impacto que a gente tem nesses investimentos internacionais? Você acha que passou a ser mais necessário? Sempre foi, agora mais do que nunca? Como é que... Eu acho que é mais necessário. Tanto que eu comentei no começo do podcast que eu dei uma arrependida. Porque eu fiz no ano passado que eu tenho essa meta de ter 50% fora. Eu falei, não, o Brasil tá muito barato, eu vou esse ano ignorar essa parte, me concentrar um pouco mais no Brasil. E depois eu falei, cara, não era para ter feito isso. Mas acabou sendo positivo, porque novamente fazendo aquela analogia do Kairos, né, passando aqui na nossa frente... Se você olha a trajetória de dívida pública, já tem gente projetando que, cara, isso aqui vai começar a crescer, vai bater 90%, 100% do PIB eventualmente lá para 2026. Não dá para saber, porque depende de muita coisa. Se o governo vai botar o pé no acelerador dos gastos, qual vai ser a taxa de juros até o período. Então, são projeções de coisas que vão mudar ao longo do tempo. É muito difícil saber o que vai acontecer de fato. Mas eu não acho que a trajetória de crescimento da dívida vai ser algo que vai deixar a gente otimista, por exemplo. E se eu acho que aqui vai piorar, eu quero ter mais exposição lá fora. E, novamente, a gente tem uma janela muito interessante para isso. Por quê? Porque pelos próximos 2 anos, a gente pode entender que nós temos um goleiro. É um cara que vai evitar que o Brasil leve gols, né? Não vai fazer gol, mas vai evitar muita coisa, que é o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Então, ele vai ser o presidente do Banco Central até 2024. E o Banco Central ele tem assegurado em lei a sua independência. De modo que se ele vê, caramba, a inflação está acelerando, o governo está colocando mais dinheiro na economia, isso está aumentando a demanda, né? E aqui no Brasil, qualquer estímulo de demanda, como a gente tem muito gargalo de produtividade, rapidamente vira inflação, ele vai subir os juros para controlar a inflação. Quando ele sobe juros, o nosso diferencial de juros para os americanos fica grande, né? Tá gigante agora. Então, isso ajuda a dar uma segurada no dólar. Ou seja, a gente pode, durante esses 2 anos, para não fazer isso de uma vez, eu nunca faço assim, ir aumentando a parcela que a gente tem de investimento internacional, com o dólar num valor mais comportado, pegando o mercado lá com juros altos, que é uma oportunidade interessante, tanto para renda fixa quanto para renda variável, porque quando os juros cair, os dois vão subir. Mas eu acho que é uma janela de 2 anos. Eu acho que depois disso, quando sair o Roberto Campos Neto, vai entrar alguém ideologicamente alinhado com o pessoal do governo. E aí a gente deve ter uma taxa de juros mais baixa, aceitar conviver com inflação mais alta, o que vai ser ruim para a nossa moeda. E você vai ter que começar a dolarizar o seu patrimônio pagando mais caro. Perfeito. Então, a minha estimativa, e é lógico que eu posso estar totalmente errado no que eu estou falando, o governo acabou de começar, né? É essa. Perfeito. Eu concordo com tudo que o Bruno falou, e eu acrescentaria que talvez a questão de, além de tudo, a gente discutir no país, você tem um ambiente onde as coisas devem melhorar em algum momento lá fora também. Então a gente está discutindo aqui a taxa terminal de juros, o Bruno trouxe a recessão, no momento da recessão você pode ter o corte de juros novamente e vai criar um ambiente favorável, tanto para renda fixa, tanto para ações. Então eu estou tirando o risco de um problema que pode acontecer no Brasil, e, ao mesmo tempo, me expondo a uma grande oportunidade de uma janela legal, que pode ser ao longo desses próximos 2 anos, 3 anos também, de ganhar muito dinheiro lá fora. Então, eu acho que você sai daqui e ainda tem a chance de ganhar mais lá fora. Então, é mais ou menos esse cenário. Eu não sei o que pode ser aqui do Brasil, sei que preocupa a trajetória fiscal, eu não gosto muito de ficar opinando sobre câmbio, mas é aquela história, never bet against America, né? Poxa, lá as melhores empresas, o ambiente vai continuar sendo amigável ao empreendedorismo, vai ter ciclos, piores ou melhores, mas na trajetória de longo prazo, acho que lá vai sempre entregar bons retornos para os investidores. Tem um motivo também até trivial, né? Se o diferencial de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos for da ordem de 6%, em 12 anos você perde 50% do valor da moeda. E aí a cada 12 anos você perderia mais 50%, ou seja, o dólar dobraria de valor a cada 12 anos. Eu escrevi um relatório falando justamente isso, que para mim, daqui... Eu não lembro exatamente qual o tempo, né? Mas eu coloquei na previsão que o dólar vai estar em 12 reais, né? Seguindo as projeções de inflação, tanto lá, do mercado americano, quanto do mercado brasileiro. Simplesmente por esse diferencial de inflação.
E aí a gente falou de investimento internacional e tudo mais. O dólar era R$12. Você vai fazer o corte analista, projeta câmbio em R$12, né? Não, mas um dia vai acontecer. Sim. Vai acontecer em 2035? Tá não sei. Mas vai acontecer. Confirma aí pra mim. A gente grava outro episódio dos economistas em 2035 e vamos lembrar de quando o dólar tava barato assim, pra gente dar risada. O Perini talvez não estará mais entre nós, porque, já estará muito velho, né? Você tem 80 anos lá. Vai saber.